Olhe-se no espelho. Veja as linhas sutis ao redor dos olhos, o lugar onde a luz bate de um jeito que só você reconhece. Agora, respire fundo e imagine apagar todas as luzes ao seu redor. Imagine que, por um momento, o mundo inteiro se estreita até caber dentro de uma respiração. E nessa respiração, você não está mais no seu quarto. Você está há cerca de 70 mil anos no passado, com o rosto levemente mais áspero pelo vento, andando por uma paisagem que, para seus instintos, ainda parece familiar. Árvores, savanas, animais que você poderia caçar ou temer. Mas algo raro aconteceu nesse tempo. Uma montanha, muito maior do que qualquer uma que você já viu, expeliu tanto fogo e cinza que escureceu o céu do planeta por meses, talvez anos. O mundo se cobriu por um cobertor cinza, e o cobertor esfriou a terra e encolheu os animais. Foi como se a própria atmosfera tivesse decidido fechar as cortinas. Essa cena é o ponto de partida para uma pergunta simples, porém profunda. Por que os humanos pararam de evoluir? Digo pararam no sentido coloquial que o título propõe, e já explico, com cuidado, o que os cientistas querem dizer quando falam em uma ralentização ou estase relativa da evolução biológica humana. Há, nas camadas da Terra e nos fios do nosso DNA, pistas que nos levam a essa pergunta. E enquanto você se acomoda, permita que eu te leve por esse caminho, passo a passo, com pauses, imagens e poucas certezas absolutas, porque a ciência verdadeira costuma andar acompanhada de incertezas. Antes de ir mais longe, uma breve nota. Se esse tipo de história te acalma, inscreva-se e me diga nos comentários onde você está ouvindo. Agora, vamos continuar. A erupção de que falei é associada a uma montanha chamada Toba, na ilha de Sumatra. Quando falamos da supererupção de Toba, estamos descrevendo um evento que liberou uma quantidade imensa de cinzas e gases na atmosfera. As consequências teriam sido um resfriamento global temporário, menos comida disponível, migrações e provavelmente muita fome. Em muitas línguas da ciência, existe um nome para o efeito que isso teria sobre uma população: gargalo populacional, ou, em inglês, bottleneck. Um gargalo populacional é, literalmente, um estrangulamento. Por um tempo, apenas uma pequena parte da população total sobrevive. Imagine um baralho, que costumava ter muitas cartas diferentes. O gargalo joga fora grande parte desse baralho e você fica com bem menos opções. Quando geneticistas olham para o nosso baralho, o conjunto de variações genéticas que circulam entre todos nós, eles enxergam cicatrizes. Parte dessas cicatrizes vem do DNA mitocondrial, ou mTDA, que é o tipo de DNA que herdamos quase que exclusivamente de nossas mães. Outra pista vem do DNA do cromossomo Y, passado de pai para filho. Ambos funcionam como fitas de lembrança. Eles carregam sinais de antigas perdas de diversidade. Hoje, comparando sequências de mTDA e YDA de populações ao redor do mundo, muitos estudiosos observam uma diversidade mais baixa do que se esperaria se grandes grupos humanos nunca tivessem passado por um aperto. Isso levou alguns a sugerir que, em algum momento do passado profundo, o número de indivíduos reprodutores foi reduzido a algumas poucas milhares. Há estimativas que apontam para intervalos amplos, talvez entre alguns milhares até dezenas de milhares, dependendo do método e das suposições. Mas sempre que uso essas palavras, parece, estimativas indicam, há incerteza, é porque a história não é linear. Algumas linhas de evidência apoiam a ideia de um gargalo severo. Outras sugerem que o quadro é mais fragmentado, com populações locais diminuindo em alguns lugares e se misturando em outros. Ainda assim, a imagem geral que emerge de várias fontes conjuntas é poderosa. Houve um período de contração demográfica relevante na história humana recente em uma escala que pode ter deixado marcas detectáveis no nosso genoma. Pense no impacto prático de um gargalo. Em vez de um oceano de genes rolando livremente, você fica com um lago pequeno. Em um lago pequeno, a água esquenta e esfria mais rápido. As espécies que vivem nele experimentam mudanças diferentes das que viveriam em um grande mar.
Para a evolução, isso pode significar que certas variantes genéticas desaparecem simplesmente por azar, enquanto outras, por sorte, permanecem. Em muitos casos, após um gargalo, os biólogos esperariam ver mudanças aceleradas, porque as pressões seletivas são intensas e a variação que resta pode levar a respostas mais drásticas. É um pouco como reduzir a diversidade de ferramentas numa caixa e forçar quem constrói algo a improvisar com o que sobrou. Mas a biologia humana respondeu de maneira, digamos, surpreendente. Em vez de uma grande onda de mudanças anatômicas imediatas, mudanças profundas no tamanho do corpo, na estrutura dos ossos, em traços que você veria num fóssil, o que os registros mostram é, em muitos aspectos, uma relativa estabilidade da forma humana. Os fósseis que encontramos de Homo sapiens na última parte do Pleistoceno, por exemplo, não exibem uma transformação tão drástica em comparação com os seus predecessores imediatos. Ou seja, o hardware humano, nosso corpo, nossa anatomia básica, já tinha alcançado um conjunto de características bastante próximas do que somos hoje. Se o hardware não mudou muito, onde se deu a transformação? A resposta mais fascinante e talvez menos intuitiva é no software. Por software quero dizer cultura, linguagem, organização social, tecnologia. Tudo aquilo que aprendemos uns com os outros e que pode ser transmitido muito mais rápido do que mutações no DNA. Há um momento que muitos pesquisadores chamam de revolução cognitiva, um período em que modos novos de pensar, comunicar e criar se espalharam com uma velocidade inédita. Linguagem mais complexa, arte, rituais, troca de objetos a longa distância, ferramentas padronizadas, esses são sinais claros de que algo importante havia mudado no modo como os humanos resolviam problemas. Deixe-me parar e desenhar essa comparação com uma imagem simples. Imagine uma velha máquina de escrever, robusta, com teclas de metal. Essa máquina é o nosso corpo, confiável, eficiente em muitos aspectos, com limitações físicas. Agora imagine que, sobre essa máquina, alguém instalou um sistema operacional novo, leve e extraordinariamente flexível. De repente, a mesma máquina começa a executar tarefas para as quais não foi projetada originalmente. A cultura funciona nesse sentido como um cheat code. Permite que um ser biológico, sem alterar imediatamente sua estrutura corporal, adapte-se a ambientes novos com uma velocidade e criatividade muito maiores do que a seleção natural conseguiria proporcionar em poucas gerações. Voltando ao nosso cenário coberto de cinzas. Quando o planeta esfriou e a comida rareou, a sobrevivência deixou de depender apenas de quantos genes favoráveis você tinha no seu cromossomo. Passou a depender de saber fazer fogueiras de um jeito que conserve calor mais tempo, de compartilhar sementes que germinam melhor naquele solo frio, de trocar informação sobre rotas de migração com vizinhos distantes. Uma linguagem mais precisa, um conjunto de ferramentas padronizadas, um modo de organização que permitia cuidar dos doentes, tudo isso funcionou como cola social e como kit de sobrevivência. Os sinais arqueológicos daquela época, as pequenas lâminas feitas com precisão, os pigmentos usados de forma simbólica, os ornamentos que circulavam por longas distâncias, são indícios de que as pessoas haviam começado a usar ideias para sobreviver. Ideias que se espalham de pessoa para pessoa, que podem atravessar gerações sem esperar por uma mutação favorável e que, em muitos contextos, substituem a necessidade de mudanças genéticas imediatas. A cultura aprende, copia, refina. A biologia, por sua própria natureza, opera em escalas de tempo mais longas. Ao perceber isso, devemos ajustar o significado de pararam de evoluir. Não é que as engrenagens da evolução biológica travaram para sempre. É que após um certo ponto, a principal forma de adaptação passou a ser cultural. A seleção natural não desapareceu, longe disso, mas relaxou em alguns aspectos. O termo técnico costuma ser seleção relaxada. Quando ambientes ou comportamentos humanos reduzem a intensidade de pressões que antes eliminavam certos traços, esses traços passam a ser menos decisivos para a sobrevivência. Por exemplo, em sociedades com redes de apoio mais robustas, ferimentos que antes eram letais podem deixar sobreviventes que transmitem seus genes adiante, mudando as dinâmicas seletivas. É importante notar que essa mudança não é homogênea em todas as populações do planeta. Em alguns lugares,
pressões ambientais continuaram a moldar fortemente o genoma humano, e veremos exemplos disso mais adiante. Em outros, a organização social e as práticas culturais mitigaram ou desviaram pressões que antes seriam implacáveis. O que temos, portanto, é um mosaico. Algumas peças mostram estase, outras mostram modificações rápidas e localizadas. Enquanto isso, a narrativa que nos acompanha como espécie mudou de tom. Antes, falar de sucesso evolutivo era citar mutações favoráveis que se espalhavam ao longo de milhares de anos. Depois, passou a ser também falar de ideias que se espalhavam em semanas, meses ou a cada geração. Ferramentas, redes de troca, linguagem, rituais, esses intermediários aceleraram a capacidade humana de enfrentar choques ambientais. Em vez de depender exclusivamente de um rearranjo genético, nossa espécie passou a contar com a flexibilidade cultural. A história, porém, tem uma faceta que mistura sorte e fragilidade. Sobreviver a um evento como o de Toba demandou, além de engenhosidade cultural, uma boa dose de acaso. Estimativas demográficas baseadas em genética não são números imutáveis. Diferentes modelos e dados rendem intervalos diferentes. Entretanto, mesmo com essas incertezas, é convincente pensar que a aventura humana recente passou por um período de vulnerabilidade real, um período em que a continuidade da nossa linhagem esteve longe de ser certa. E para muitos de nós, é essa combinação de fragilidade e sorte que dá um peso especial à ideia da unidade humana. Podemos ser, em última instância, todos herdeiros de um grupo pequeno que encontrou modos engenhosos de continuar. Há, entretanto, outra camada nessa história que precisa ser mencionada agora, antes de prosseguir. Quando os cientistas estudam fósseis e ossos, eles também examinam o tamanho do cérebro, a morfologia dos ossos faciais, a estatura e outras características. Ao fazê-lo, muitos concluem que a arquitetura básica do corpo humano, a forma do crânio, a configuração da coluna, o andar bípede, não sofreu transformações radicais nos últimos 70 mil anos. Essa estase anatômica é bastante notável quando contrastada com a intensidade do que mudou culturalmente. Em outras palavras, nossa aparência externa e muitas capacidades físicas permaneceram relativamente constantes, ao passo que o repertório de comportamentos, de símbolos e de tecnologias explodiu. Essa discrepância entre corpo e cultura levanta uma pergunta que vou carregar um pouco mais adiante. Por que, se a seleção natural poderia ter agido com força após um gargalo, não vemos uma revolução anatômica correspondente? Uma possibilidade é justamente a que venho repetindo. A cultura assumiu o papel de mecanismo adaptativo principal, reduzindo a necessidade imediata de mudanças genéticas. Outra possibilidade, e aqui entra a cautela científica, é que mudanças anatômicas sutis ocorreram, mas ainda não foram captadas pelo registro fóssil que temos, ou que as mudanças genéticas relevantes não se manifestaram de forma macroscópica que se preserve bem nos fósseis. E então a pergunta se volta para o presente. Se a cultura foi o motor que nos conduziu para fora do abismo, o que isso significa para hoje? Vivemos em um mundo onde, muitas vezes, o que determina sucesso ou fracasso não é tanto uma mutação favorável, quanto a velocidade com que alguém aprende, conecta e inova. Nossos corpos carregam designs antigos para um mundo que, frequentemente, parece novo demais. Isso cria uma tensão. Somos hardware de épocas passadas rodando um software que evoluiu rápido demais para ser escrito no nosso DNA. Vou parar aqui por um momento, apenas para que você sinta a imagem. Em sua mente, o céu escuro de cinzas começa a clarear, e entre as ruínas de um acampamento antigo, alguém acende um fogo com uma técnica recém-aprendida. Em torno daquele fogo, ideias circulam sobre onde encontrar raízes comestíveis, como construir abrigos que guardem do vento, como cuidar de uma criança ou um idoso. Essas ideias têm a propriedade extraordinária de atravessar gerações com rapidez. Elas são leves, móveis e se espalham como um calor que não está no corpo, mas na cabeça. Ainda assim, há peças desta história que precisam ser examinadas com mais cuidado. Quais evidências genéticas nos contam sobre a diversidade que restou? Que sinais específicos no MTDA e no cromossomo Y apontam para um passado de perdas? Como a arqueologia traça essa mudança de comportamento?
E, talvez o mais importante para a nossa compreensão do presente, quais pistas existem de que, mesmo depois desse período de estase relativa, a evolução não parou por completo, mas seguiu atuando em casos específicos, em adaptações à altitude, por exemplo, ou na persistência da lactácia em adultos em algumas populações, ou ainda em variações que influenciam a resistência a doenças? Essas são perguntas que me acompanham enquanto falo com você, e são perguntas que vou desdobrar nos próximos trechos desta história, com calma, explicações claras e mais imagens que possam confortar e iluminar. Por agora, guarde essa sensação de cinzas que clareiam, do fogo que se mantém aceso por uma técnica compartilhada, e do baralho genético que ficou menor, mas não vazio. Há muito por onde andar e cada pista nos leva a outra sala desse labirinto antigo. Se você permitiu que as pálpebras fiquem um pouco mais pesadas, ótimo. Se ainda está alerta, segure essa imagem. De um lado, o corpo que nos é familiar, do outro, as ideias que nos transformaram em espalhadores de cultura. Em breve, vamos explorar mais de perto as marcas deixadas no nosso DNA. Alguns fósseis que nos observam silenciosamente nas prateleiras das coleções e as evidências arqueológicas que mostram como ferramentas e símbolos se tornaram as chaves da nossa sobrevivência. Vamos também encarar as nuances, como sabemos o que sabemos, onde as incertezas permanecem e por que os cientistas continuam debatendo alguns detalhes. Respire. Imagine agora que você caminha devagar entre tendas de peles, ouvindo conversas que misturam advertência e risos, onde cada gesto carrega uma lição. É nesse sopro de humanidade que a história de fato se revela, não como uma linha reta, mas como uma tapeçaria feita de fios fragilmente unidos pela sorte e pela criatividade. E é nessa tapeçaria que seguimos, passo a passo, em direção a entender melhor por que, quando alguém pergunta por que os humanos pararam de evoluir, a resposta precisa ser ampla, cautelosa e, acima de tudo, embebida de admiração e ternura. Agora, vamos voltar aos vestígios que ficam quando as pessoas se vão. Não falo apenas das cascas de pedra ou dos ossos amarelados. Falo do traço invisível que corre nas células, como um murmúrio antigo. Quando geneticistas decifram esse murmúrio, seguem pistas que nos contam duas histórias paralelas, uma de perda, outra de continuidade. Primeiro, as pistas de perda. Já falei do mTDA, o DNA mitocondrial, que herdamos quase sempre pela mãe. É uma espécie de diário materno, uma fita curta que passa de geração em geração sem se misturar muito com o resto do genoma. O cromossomo Y, por sua vez, é a fita que viaja quase exclusivamente pela linhagem paterna. Ambos são úteis para traçar linhagens e medir diversidade, porque mudam relativamente devagar e, por isso, guardam memórias longas. Quando os cientistas comparam essas sequências entre populações modernas, eles veem algo que parece coerente com um encolhimento. Há menos variedade do que alguns modelos esperariam se nunca tivéssemos atravessado apertos sérios. Mas isso não é uma sentença fechada. Existem debates. Alguns dados apontam para um aperto demográfico sério em um período que coincide com a hipótese da erupção de Toba. Outros sugerem episódios complexos, com pequenas populações se contraindo e se misturando repetidas vezes em diferentes regiões. Em genética, métodos diferentes, pressupostos distintos sobre taxas de mutação e amostras desiguais podem levar a estimativas que variam amplamente. Portanto, dizemos, as evidências indicam um estrangulamento populacional em certa escala, mas a intensidade e a duração desse gargalo ainda são motivo de investigação e debate. Essa incerteza é parte do ofício e não a enfraquece, apenas a humaniza. Existe ainda outro tipo de marca genética que nos conta sobre o passado. Padrões de ligação entre variantes, sinais de seleção natural que deixaram impressões em determinados trechos do genoma. Isso não significa necessariamente que o acúmulo seja grande ou universal. Os efeitos dependem do contexto. Mas a direção é clara. Sociedades que reduzem o custo da sobrevivência para indivíduos fragilizados promovem, em média, uma redução nas pressões seletivas que eram comuns em ambientes mais adversos. Agora, porém, precisamos olhar para as exceções, os lugares onde a evolução continuou ativa, moldando populações de forma nítida e relativamente recente.
Essas exceções são importantes porque mostram que a evolução não parou, apenas mudou de ritmo e alvo. Vou falar de alguns exemplos concretos, porque eles ajudam a entender o quadro com detalhes que não se perdem na nuvem das metáforas. O primeiro exemplo é a persistência da lactase em adultos. A maioria dos mamíferos, incluindo a maior parte dos humanos ao nascer, produz a enzima lactase para digerir o leite materno. Em muitas populações, a produção dessa enzima diminui após a infância. Mas em comunidades que domesticaram o gado e passaram a consumir leite ao longo da vida, variantes genéticas que mantêm a produção de lactase em adultos se tornaram vantajosas e, portanto, se espalharam. Hoje vemos essas variantes em taxas elevadas em populações de pastores na Europa, no leste da África e em outras regiões. Esse é um exemplo clássico de adaptação cultural que gerou uma pressão seletiva nova. O consumo de leite favoreceu mutações que permitiam aproveitar esse recurso. Um segundo exemplo são adaptações a altitudes elevadas. Pessoas que vivem há muitas gerações em planaltos, como o Tibete ou os Andes, desenvolveram respostas fisiológicas distintas à baixa pressão de oxigênio. No Tibete, populações apresentam variantes que influenciam a forma como o corpo regula a produção de hemoglobina e a oxigenação dos tecidos. Nos Andes, vemos padrões diferentes, mas igualmente adaptativos. Esses são exemplos de mudanças que ocorreram em tempos relativamente recentes, alinhadas com pressões ambientais muito específicas, ar rarefeito e a necessidade de manter desempenho físico e reprodutivo nessas condições. Um terceiro exemplo é a resistência a doenças. Onde doenças locais são endêmicas, certas variantes genéticas podem aumentar as chances de sobrevivência e, assim, tornar-se mais frequentes. O caso clássico é o da mutação que causa anemia falciforme. Em regiões onde a malária é prevalente, portar uma cópia dessa mutação pode proteger contra formas graves da malária, enquanto duas cópias produzem uma doença crônica. É um exemplo de trade-off, um benefício em um contexto, um custo em outro. Outro exemplo relevante é o receptor CCR5-delta32, que confere alguma resistência ao HIV. A distribuição dessa variação e sua história ainda são matéria de estudo e debate, mas ilustram como pressões virais podem deixar marcas no genoma humano. Também não podemos esquecer da cor da pele como adaptação. A pigmentação é uma resposta complexa a um equilíbrio entre proteção contra a radiação ultravioleta e a necessidade de sintetizar vitamina D. Em latitudes mais próximas ao Equador, tons de pele mais escuros protegem contra danos UV. Em latitudes mais altas, tons mais claros ajudam na produção de vitamina D sob luz solar limitada. Essas respostas fenotípicas mostram claramente como o ambiente intervém para selecionar características úteis em cenários locais. Esses exemplos deixam clara uma coisa: a evolução não foi suspensa como por um decreto. Ela permaneceu ativa onde pressões específicas persistiram ou surgiram. Mas o que se alterou após aquele período turbulento é a escala e o papel relativo entre mudanças biológicas e culturais. Em muitas partes do mundo, a cultura rompeu com a necessidade imediata de reengenharia do corpo. E essa divisão, corpo relativamente constante, cultura mutante, tende a produzir um descompasso notável com o mundo moderno. Os cientistas o chamam de mismatch evolutivo. Nossos corpos e cérebros foram moldados por pressões de ambientes ancestrais, enquanto vivem hoje em contextos radicalmente diferentes. Isso não é uma acusação, é uma constatação útil para entender certos comportamentos e problemas contemporâneos. Considere a alimentação. Durante a maior parte da história humana, calorias eram escassas e o metabolismo foi afinado para economizar energia. Hoje, alimentos altamente energéticos e palatáveis são abundantes em muitas sociedades. O resultado é que nossos mecanismos de recompensa e armazenamento de gordura, que antes eram vantajosos, agora contribuem para epidemias de obesidade. Não se trata de culpa individual, é a colisão entre um sistema fisiológico projetado para um mundo irregular e um ambiente que oferece estímulos constantes. Ou olhe para o sono e o ritmo circadiano. Nossos ancestrais viviam com ciclos claros de luz e escuridão. Tecnologia e luz artificial alteraram radicalmente esses ciclos, com consequências para sono, metabolismo e saúde mental.
O mesmo vale para a densidade social. Enquanto comunidades pequenas garantiam redes sociais profundas, o mundo urbano e digital criou formas de relacionamento mais fragmentárias. Sentimos, às vezes, uma solidão que não faz sentido para organismos sociais como nós. Esses desajustes não são inevitavelmente desastrosos, muitos são gerenciáveis, e parte da história humana é justamente a capacidade de inventar estratégias culturais para lidar com problemas. Mas é importante reconhecer que muitos desafios contemporâneos são manifestações desse descompasso entre um hardware ancestral e um software cultural que já correu à frente. Aí chegamos à fronteira do possível. As mesmas capacidades culturais que nos salvaram no passado, a cooperação, a transmissão de conhecimento, a engenharia de ferramentas, hoje nos colocam diante de escolhas sem precedentes. Temos, na mesa de trabalho de cientistas e engenheiros, tecnologias que podem mudar genes, redes neurais que podem traduzir pensamentos em ações, e máquinas que simulam processos de tomada de decisão com velocidades e escalas que o corpo humano não atendeu até agora. Falo de técnicas de edição genética como CRISPR, que permitem alterar sequências de DNA com precisão relativa, de intervenções somáticas que tratam doenças em indivíduos sem mexer na linha germinativa, de possibilidades teóricas de editar embriões ou linhas germinativas, todas elas cheias de potencial e de dilemas. Existe também a perspectiva de interface cérebro-computador, que podem expandir capacidades cognitivas, e a ascensão de sistemas baseados em inteligência artificial que já alteram economia, comunicação e aprendizado. Essas tecnologias abrem duas estradas, e podemos considerá-las como escolhas coletivas. Uma estrada aponta para usos terapêuticos, redução de doenças hereditárias, melhora de vidas hoje marcadas por sofrimento. A outra estrada pode levar a usos que aumentem desigualdades, criem novos critérios de seleção social ou banalizem riscos ainda mal conhecidos. É por isso que falo em escolhas éticas. Não basta perguntar podemos, precisamos, acima de tudo, perguntar devemos, e em nome de quem. Há ainda questões práticas de governança. Quem decide quais traços são desejáveis? Como evitar que interesses econômicos, pressões culturais ou preconceitos antigos determinem o que é editado? A história nos lembra que tecnologias podem ser usadas tanto para aliviar o sofrimento quanto para reforçar hierarquias. Portanto, a introdução de capacidades para dirigir a evolução humana exige mecanismos de deliberação ampla, transparência científica e atenção a desigualdades já existentes. Também é plausível que parte do futuro não seja tanto sobre alterar genes humanos, mas sobre externalizar capacidades, aumentar o ambiente com tecnologia que compense limitações, próteses, interfaces, sistemas de suporte. Nesta via, a evolução decorre da integração crescente entre biologia e máquina, uma espécie que altera seu ambiente e se modifica no processo, por meio de ferramentas que operam fora do corpo e, ao mesmo tempo, dentro de nossas vidas. Retornando ao fio da história, vale lembrar que o poder cultural sempre carregou riscos e promessas. As mesmas redes que nos permitiram sobreviver a catástrofes e inventar civilizações podem ser usadas para manipular, excluir ou produzir dependências. A consciência disso não deve paralisar nossa curiosidade, deve antes orientar a maneira como avançamos. Antes de encerrar, quero que voltemos a algumas imagens sensoriais, aquelas que ajudam a adormecer a mente e, ao mesmo tempo, a mantê-la rica em sentido. Imagine de novo o fogo que arde numa noite fria. Agora, depois de muito tempo, as cinzas do grande episódio foram levadas pelo vento e a paisagem recupera cores pálidas. Ao redor do fogo, há vozes. As vozes contam técnicas, histórias e nomes. Um gesto passa um conhecimento. Uma criança observa e aprende. A cena evoca a ideia central. Sobreviver a um mundo incerto muitas vezes foi aprender a partilhar e a inovar mais do que depender de uma mudança no corpo. Agora, imagine uma pele de bronze que reflete a luz do amanhecer. Imagine um rosto com olhos adaptados ao ar rarefeito de um planalto. Imagine uma cozinha onde leite foi convertido em alimento ao longo da vida. Cada uma dessas imagens é um lembrete de que a diversidade humana é rica e que essa diversidade carrega marcas de adaptações locais e de histórias culturais profundas. Não somos um bloco homogêneo, somos um mosaico de trajetórias.
E por fim, pense no presente. Você, ouvindo isso em algum canto do mundo, é parte dessa tapeçaria. Em você corre a história de quem teve sorte e engenhosidade para sobreviver. Essa herança é, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. A responsabilidade de usar o conhecimento para promover bem-estar, equidade e cuidado, não para ampliar dores antigas. Se olhar para trás nos faz entender o presente, olhar em frente nos pede humildade. A tecnologia pode, com certeza, reabrir as portas da mudança biológica mais rápida. Mas a grande virada da nossa espécie nos lembra que as soluções mais eficazes nem sempre estão no código genético. Muitas vezes estão na capacidade de nos organizarmos, dialogarmos e cuidarmos uns dos outros. Escolhas éticas, regulação prudente e um protagonismo coletivo serão cruciais para que o futuro não reproduza desigualdades do passado. Fecho então com uma última imagem sensorial, para que você adormeça com um sentido de pertencimento. Imagine o céu noturno depois de uma tempestade. As nuvens se desfizeram e um leve vento acaricia a pele. Longe, uma faixa tênue de fumaça sobe de uma fogueira que ainda arde. O calor dela é mais do que físico. É calor de saber que se passou adiante algo que importa. Em volta, pessoas respiram em ritmo tranquilo, partilham histórias, enfrentam incertezas com companhia. Por que os humanos pararam de evoluir? Porque, em muitos aspectos, a evolução biológica deixou de ser o motor principal das mudanças que nos moldam. A cultura tomou o volante e começou a dirigir com velocidade. Mas isso não é um fim, é uma transição. A evolução continua a atuar, pontualmente e localmente. E agora nos deparamos com a possibilidade de influenciar esse processo de maneiras nunca antes possíveis, o que exige prudência e compaixão. Se gostou dessa viagem no tempo, deixe um like e conte de onde você está escutando. Agora, feche os olhos, respire devagar e boa noite.